A graça e a paz a todos, no nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos ter uma reflexão sobre as três bacias, tá? A primeira bacia é a bacia da purificação. A segunda bacia é a bacia da inserção, tá? Que no caso é isentar das responsabilidades e não querer se envolver. E a outra bacia, a última bacia, é a bacia do amor, que é no caso o gesto de amor, humildade e servir ao próximo, tá? Em Êxodo capítulo 30, versículo 17, fala o seguinte, relata sobre a bacia do tabernáculo, tá? O que é essa bacia do tabernáculo? Era uma bacia de bronze, tá? Que servia para o sacerdote lavar as mãos e os pés, num ato de purificação antes do sacrifício, tá? Só que hoje, para os nossos tempos, essa bacia do tabernáculo é a Bíblia, que quer dizer a palavra de Deus, tá? Olha só, para nós estarmos na presença de Deus, nós precisamos estar lavado e purificado pela palavra. Nós vamos ver essa passagem, está em Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27, que fala o seguinte, olha só, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Amém? Outra passagem que fala sobre a bacia, em Mateus capítulo 27, 24, que fala o seguinte, olha só. Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí ele mandou trazer a água e lavou as mãos diante da multidão numa bacia. E falou o seguinte, eu não sou responsável pela morte desse homem. Isso é com vocês. Ele simplesmente, o ato de lavar as mãos, ele tirou a responsabilidade sobre ele e colocou para o povo. Simplesmente ele se isentou daquela responsabilidade, entendeu? Outro fato ocorrido também, e que fala sobre a bacia, está aí no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, que fala o seguinte, olha só o que fala. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o seu Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que veio de Deus e estava voltando para Deus. Olha só o que fala no versículo 4. Assim, Jesus se levantou da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha na sua cintura, e depois disso ele derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Vamos abrir um parênteses nesse ato que Jesus fez. O fato de ter tirado a capa é sinal de humildade. E o ato dele ter colocado a toalha na cintura é sinal de servo, é sinal de servir. Agora vou falar uma coisa para vocês. Nós usamos 3 tipos de bacias. Nós usamos 3 bacias. A primeira bacia que nós usamos é a bacia da purificação. Onde que eu posso me purificar? Na palavra de Deus. Depois de limpo, olha só, depois de limpo, nós temos duas opções. Depois de limpo, nós temos 2 opções.
Ou nós usamos a bacia que Pilatos usou, ou nós usamos a bacia que Jesus usou. Qual dessas bacias nós temos usado? Qual o significado da bacia de Pilatos e qual o significado da bacia de Jesus usou? Uma coisa é certa, ou nós cinzentamos das responsabilidades, lavando as mãos como Pilatos lavou, ou nós envolvemos nos compromissos como Jesus usou. Outro fato importante sobre bacia, tem um relato que fala o seguinte, olha só, a mulher que derrubou o perfume caro, ela teve a mesma oportunidade que aqueles homens estavam. Vamos voltar nessa parte. Jesus estava na casa de algumas pessoas, certo? E essa mulher anônima, ela entrou, ela não se atentou para o que estava acontecendo naquele momento, ela simplesmente aproveitou a oportunidade para servir a Cristo. O que ela fez? Ela simplesmente ajoelhou nos pés do Senhor e lavou seus pés. Um ato de amor, um ato de carinho, que isso apontava para a eternidade, entendeu? Essa mulher, ela teve a mesma proximidade daqueles homens. Essa mulher, ela teve a mesma oportunidade daqueles homens. Assim como Pilatos também teve a oportunidade. Por que essa mulher teve essa oportunidade? Porque essa mulher, ela entendeu aquele momento na vida dela. Ela entendeu que fazendo aquele ato, lavando os pés de Cristo, ela estava apontando para a eternidade. Ela resolveu fazer o melhor para Cristo. Ela não se isentou do compromisso e nem da responsabilidade, entendeu? Jesus tirou a sua capa em sinal de humildade, para servir e usar a bacia do envolvimento em prol dos necessitados. Aquele ato de Jesus tirar a sua capa e pôr a toalha, ele foi um ato de humildade, um ato de amor. E hoje, olha só, enquanto há muitas pessoas que têm condições, que têm oportunidade de fazer o que Jesus fez, por não querer se envolver, ou por falta de compromisso, resolve, sabendo ou querendo, ou às vezes também nem sabendo, acaba usando o que Pilatos usou. Lavou as mãos. O que é lavar as mãos? Não fazer parte, entendeu? Não assumir um compromisso. A pessoa fica dando desculpas, a pessoa prefere usar a bacia da indiferença, prefere falar que isso não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Mas o que Jesus fez? Jesus simplesmente não olhou para nada disso. Jesus só olhou para uma coisa, a necessidade. Jesus olhou para um amor. Jesus olhou para o amor. Agora eu te pergunto, qual bacia você está usando? Você está lavando as mãos? Ou você está lavando os pés dos seus irmãos? Pensa nisso. Deus nos chamou para quê? Para nos isentar de compromisso, fechar os olhos para a dificuldade dos nossos irmãos? Ou chamou para que nós fazemos o que Cristo fez? Exemplo de amor, exemplo de servo, exemplo de servir, exemplo de socorrer o necessitado. O simples fato de você estar ouvindo uma pessoa, o simples fato de você estar ajudando uma pessoa, o simples fato de você estar auxiliando uma pessoa numa necessidade, o simples fato de você abraçar uma pessoa, você já está fazendo o que Cristo fez.
Você já está lavando o pé. E com esse ato, Deus está vendo. Só que muitas pessoas hoje não tem isso. Não tem isso na mente, não tem isso no coração. Simplesmente ignora, simplesmente prefere lavar as mãos, simplesmente prefere isentar de uma responsabilidade, isentar do compromisso. Que o nosso amigo Espírito Santo venha estar tocando a sua vida para que você venha ser usado como exemplo de Cristo, que você venha ajudar, que você venha socorrer o necessitado. Tudo isso para a honra do nosso Deus. Amém? Fico com essa palavra no nome de Jesus Cristo. Amém?